Hoje, vamos estudar a Palavra de Deus com um sermão intitulado Mãe Celestial, a fonte da água da vida. Certa vez, eu contei a vocês uma história sobre um homem chamado Lawrence. Ele e algumas pessoas árabes foram convidados para Paris. Como vocês podem imaginar, no deserto da Arábia, a água é um recurso muito precioso para aqueles que vivem lá. Um dia, enquanto as pessoas da Arábia estavam hospedadas em um hotel em Paris, elas abriram a torneira e saiu água. Isso era algo que elas nunca tinham visto antes, já que elas eram de um lugar onde a água era escassa. Depois de terminar tudo em seus itinerários, elas não puderam ser encontradas em lugar nenhum, embora aquele fosse o dia da partida delas. Por fim, ele foi ao quarto delas a fim de procurá-las. Foi lá que as encontrou tentando tirar a torneira da pia. Então, ele perguntou a elas, "Por que vocês estão tentando tirar a torneira?" Elas responderam, "Se nós pudermos voltar para a Arábia com essa torneira, não teremos mais que nos preocupar com água. Por isso, nós estamos tentando levá-la conosco." Irmãos e irmãs, podemos obter água apenas tendo uma torneira? Como elas não sabiam qual era a fonte daquela água, elas se enganaram de que sairia água, contanto que elas tivessem a torneira. Como o título do sermão de hoje sugere, a fonte da água da vida é extremamente importante para nós. Então, o que é a fonte da água da vida e quão preciosa ela é para a nossa vida espiritual? Vamos compreender mais uma vez o quão importante é recebermos a água da vida. Hoje, vamos estudar pela Bíblia sobre a razão de precisarmos absolutamente da Mãe Celestial. Já não aprendemos que as coisas terrenas são figura e sombra do que está no céu? Qual é o elemento mais essencial para a vida existir na Terra? É a água. Quando o nosso corpo perde 2% ou até mesmo 1% de água, sentimos uma sede severa. Mesmo que o nosso corpo seja composto por 70% de água, sentimos uma sede insuportável, mesmo que percamos 1% dessa água. Se perdermos 12% da água do nosso corpo, chegamos a morrer. Nós, humanos, não podemos realizar as nossas atividades diárias ou sustentar a nossa vida sem água. Além disso, se olharmos para os 4 pilares da civilização, podemos entender claramente como a água é importante para a humanidade. Vocês sabem quais são os 4 pilares da humanidade? São a civilização do Vale do Indo, a civilização do Rio Amarelo Chinês, a civilização mesopotâmica e a civilização egípcia. Há 4 pilares da civilização. Como todas essas civilizações surgiram? Todas essas civilizações se desenvolveram perto de rios. A civilização egípcia se desenvolveu próximo do rio Nilo e a civilização indiana ao longo do rio Indo. Eu não estou testando o conhecimento de vocês sobre civilizações antigas. A questão é que as civilizações humanas podem se desenvolver próximas apenas de volumes de água como um rio. É evidente que a humanidade e a água não podem ser separadas uma da outra. O que podemos entender sobre a vida humana e a água através do fato de que os 4 pilares da civilização se formaram próximos de rios? Podemos entender que as nossas vidas e a água estão estritamente relacionadas. Elas claramente são inseparáveis, não são? Agora, por favor, vejam essa imagem. Vocês sabem que árvore é essa? Esta é uma palmeira que floresceu de uma semente de 2000 anos. Se forem a Israel, vocês verão que eles colocaram uma cerca ao redor da árvore para protegê-la. Essa árvore brotou de uma semente que tinha 2000 anos. Em uma fortaleza histórica em Masada, Israel, havia um armazém para alimentos. Perto do armazém, arqueólogos encontraram sementes que tinham 2000 anos. Através da datação feita por radiocarbono, foi confirmado que as sementes tinham realmente 2000 anos. O que foi que a semente encontrou para se tornar uma árvore?
Quando a semente finalmente entrou em contato com a água, ela brotou e se tornou uma árvore. Isto não mostra como a água é absolutamente essencial para que a vida exista? Levando isso em consideração, qual é o título do sermão de hoje? Isso significa que a mãe é a fonte da água da vida. Vamos estudar a palavra de Deus registrada na Bíblia sobre a fonte da água da vida. Mesmo do ponto de vista físico, não podemos viver sem água. E sentimos severa sede quando perdemos 1 ou 2% de água do nosso corpo. Se perdermos 12%, seria fatal. No deserto, a água é mais preciosa do que o ouro. Na animação O Príncipe do Egito, há uma fala que mostra isso. Ela diz: "Não pense em ouro no deserto. Busque água para beber. E o pastor é para a ovelha, o que o rei não pode ser." Através de tudo isso, podemos entender como a água é essencial para a vida existir. Mesmo uma semente de 2000 anos de idade ficou adormecida quando não recebeu água. Mas assim que entrou em contato com a água, a sua vida foi restaurada para cumprir sua função e propósito original. Da mesma forma, a menos que nossas almas recebam a água da vida, espiritualmente, estamos mortos. Então, quem nos dá esse precioso presente da água da vida? Podemos conseguir água física pela torneira sempre que quisermos. Porém, hoje, precisamos ver sobre quem nos dará a água da vida espiritual. Vamos ver o livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem: "Vem." Aquele que ouve, diga: "Vem." Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. De acordo com esse versículo, quem nos dará a preciosa água da vida? O Espírito e a noiva. E se não entendermos corretamente sobre o Espírito e a noiva que nos dão a água da vida, sem conhecer quem são o Espírito e a noiva, podemos receber a água da vida? De acordo com o livro de Amós, capítulo 8, o mundo inteiro está passando por uma fome espiritual. A Bíblia profetizou que muitas pessoas, buscando pela água da vida, vagariam de mar a mar, mas elas não conseguiriam encontrá-la. Então, por que elas não conseguiriam encontrar a água da vida? Qual é a razão para elas não a encontrarem? É porque elas não conhecem o Espírito e a noiva. O Espírito e a noiva disseram: "Receba a água da vida." Quem é o Espírito? Através do estudo sobre a Trindade, não aprendemos que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são o mesmo? Isso não significa que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são o mesmo? Deus Pai Jeová, Deus Filho Jesus Cristo e Deus Espírito Santo, o novo nome An-San-Hon, não são entidades diferentes, mas sim o mesmo Deus. Por isso, no versículo mencionado antes, o Espírito se refere a Deus Pai. Então, quem é a noiva de Deus Pai? Ela é Deus Mãe. Em outras palavras, esse versículo nos ensina que Deus Pai e Deus Mãe dizem: "Quem tem sede, receba de graça a água da vida." De acordo com essa profecia, enquanto vivemos na Terra, devemos buscar e ir a Deus Pai e Deus Mãe. Quando Jesus veio à Terra há 2000 anos, ele claramente afirmou que não podemos receber a água da vida sem conhecer a Deus. Vamos ver o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 10. Replicou-lhe Jesus: "Se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva." Em outras palavras, a água da vida.
2000 anos atrás, Jesus teve essa conversa com uma mulher samaritana. Para receber a água da vida, devemos saber quem está nos dando a água da vida. Primeiro, precisamos saber a quem pedir. Segundo, devemos crer para receber a água da vida. Vamos para o Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. De acordo com esse versículo, quem pode receber a água da vida? Quem crer, do seu interior fluirão rios de água viva. O conhecimento por si só é inútil. Precisamos crer. Jesus nos despertou dizendo: quem crer, do seu interior fluirão rios de água viva. Como já confirmamos no livro do Apocalipse, capítulo 22, o Espírito é Deus Pai. Então, quem é a noiva? Já que ela é a noiva do nosso Pai, podemos entender que ela é nossa mãe. Vamos confirmar a resposta no livro do Apocalipse, capítulo 21. Capítulo 21, versículo 9. Então, veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Ele representa a imagem masculina de Deus, o nosso Pai. Então, quem é a noiva? A esposa do nosso Pai? Ela é nossa mãe. Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. O anjo disse claramente que ele mostraria quem é a noiva. Porém, o anjo mostrou Jerusalém. Há uma importante vontade de Deus contida neste versículo. Vamos encontrar o par deste versículo na Epístola aos Gálatas, capítulo 4, versículo 26. Mas a Jerusalém lá de cima, em outras palavras, a Jerusalém que está no céu, é livre, a qual, quem ela é? É nossa mãe. A Bíblia nos dá uma resposta definitiva. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Portanto, o Espírito e a noiva, que estão nos dando a água da vida, são, na verdade, Deus Pai e quem mais? Deus Mãe. Podemos ver que eles estão chamando os seus filhos para virem receber a água da vida. Assim como a água é a substância mais essencial para sustentar nossa vida física, o mesmo ocorre com a nossa vida espiritual. Até no mundo espiritual, a água da vida é necessária para sustentar a nossa vida. Qual é a relação entre o céu e a terra? As coisas na terra são uma figura e sombra do que está no céu. Com isso, podemos entender que a água da vida do céu é tão importante quanto a água da terra. Nós temos que ir até aqueles que podem nos dar a água da vida. Nesta última época, o povo abençoado é aquele que busca e encontra Deus Pai e Deus Mãe. Aqueles que creem em Deus Pai e em Deus Mãe são realmente abençoados. Porque Deus prometeu que quem crer, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Agora, vamos ver como os profetas do Antigo Testamento testificaram e profetizaram sobre a nossa Mãe Celestial. Vamos para o livro de Zacarias, capítulo 14. Versículo 7. Mas será um dia singular conhecido do Senhor. Não será nem dia, nem noite, mas haverá luz à tarde, naquele dia. Na Bíblia, naquele dia se refere aos últimos dias, certo? Naquele dia também sucederá que correrão. De onde fluirá a água da vida? De Jerusalém, águas vivas, metade delas para o mar oriental, e a outra metade até o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isto. Esta água da vida sempre flui. De onde ela está fluindo? De Jerusalém. De acordo com a Epístola aos Gálatas, capítulo 4, quem é Jerusalém?
Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Por fim, nós temos que saber quem é a nossa mãe. A Bíblia nos desperta para o fato. Quem crer na mãe, do seu interior, fluirão rios de águas vivas. Nossa Mãe Celestial é a fonte da água da vida. Por isso, quão poderosa é a água da vida que vem da mãe? Enquanto vivemos neste mundo, nos deparamos com muitas coisas que nunca ouvimos antes. Parece que há vários tipos de água filtrada no mercado. Eu não entendo completamente como elas podem ser diferentes. Mas algumas pessoas preferem um tipo de processo de filtragem de água, em vez de outro, porque tem um certo benefício para a saúde. Então, vamos ver no livro de Ezequiel, capítulo 47, o que a água da vida pode fazer a nós. Livro de Ezequiel, capítulo 47, versículo 1. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo. O templo se refere ao templo de Deus, ou seja, o templo de Jerusalém. E eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas vinham debaixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar. O homem mediu 1000 côvados e então mais 1000 côvados. Quanto mais longe ele ia, mais profundo se tornava o rio da água da vida. Essa é uma visão sobre a água da vida fluindo a todas as nações e povos. No começo, a água da vida estava apenas na altura dos tornozelos. Porém, depois de 1000 côvados, a água estava na altura dos joelhos. Quando foi medido mais 1000 côvados, estava na altura dos lombos. A água da vida cresceu abundantemente e fluiu para todos os lugares. Depois de outros 1000 côvados, tornou-se um rio que ninguém podia passar. No começo, era como uma pequena fonte. Mas o que aconteceu à medida que a água continuou a fluir? A água ficou cada vez mais profunda e se tornou um grande rio que ninguém podia passar. No livro do Apocalipse, capítulo 22, esse rio é descrito como o rio da água da vida. Vamos continuar com o versículo 4. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse, viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem à campina, e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão, como elas ficarão? Saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames, o que acontecerá com elas? Viverá, por onde quer que passe este rio. Lembram de quando, momentos atrás, eu mostrei a vocês uma palmeira? Enquanto a semente não teve contato com a água, ela permaneceu como uma semente por quase 2000 anos. Porém, quando entrou em contato com a água, a vida na semente foi ativada e ela começou a florescer. Irmãos e irmãs, já que a água da vida tem o poder de fazer a mesma coisa espiritualmente, como podemos hesitar em pregar sobre o nosso pai e a nossa mãe? Vamos continuar com o versículo 9. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá, por onde quer que passe este rio. E haverá muitíssimo peixe, e, aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar.
De acordo com o livro do Apocalipse, capítulo 17, versículo 15, o mar não representa a sociedade humana? Para guiar todo mundo para a vida, devemos ensinar as pessoas sobre a Mãe, que é a fonte da água da vida. Quando entregarmos a vontade de Deus, devemos também guiá-los a ter fé na Mãe. E tudo viverá por onde quer que passe este rio. Versículo 10. Junto a ele se acharão pescadores, desde Engedi até em Englaim. Haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva, mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses, produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Irmãos e irmãs, a única água que pode fazer tudo viver é a água da vida. Aqueles que podem nos dar essa água da vida são o Espírito e a noiva. Ninguém mais pode nos dar a água da vida. Com apenas esse capítulo do livro de Ezequiel, não podemos deixar de ficar surpresos dizendo: a água da vida é tão poderosa assim? Além disso, Deus nos deu outro versículo em par. A mesma profecia é dada no livro do Apocalipse, capítulo 22. A visão do profeta Ezequiel e a revelação do apóstolo João são exatamente a mesma. Livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 1. Então, me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. De acordo com o livro de Zacarias, capítulo 14, de onde a água da vida fluirá? Está escrito: a água fluirá de Jerusalém, metade dela para o mar oriental e outra metade até ao mar ocidental. A água da vida fluirá do trono de Deus. Essa é a fonte da água da vida. Sobre o trono de Deus mostrado na revelação do apóstolo João, a que ele se refere? Vamos para o livro de Jeremias, capítulo 3, versículo 17. Naquele tempo, chamarão a Jerusalém de trono do Senhor. Nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor, e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Naqueles dias, andará a casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntas da terra do norte, para a terra que dei em herança a vossos pais. Como está escrito, chamarão a Jerusalém de trono do Senhor, ou o trono de Deus. Vamos voltar para o livro do Apocalipse, capítulo 22. Capítulo 22, versículo 1. Então, me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Está escrito que a água da vida fluirá de lá. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são o mesmo. Assim sendo, o trono do Cordeiro, o trono de Deus e o trono do Senhor são o mesmo. Aqui, a água da vida sai do trono de Deus. Significa que a água da vida fluirá de Jerusalém. Essa expressão não é a mesma usada no livro de Zacarias, capítulo 14. Naquele dia, correrão de Jerusalém águas vivas. Mesmo que palavras diferentes tenham sido usadas para descrever essas cenas, elas são iguais. Quando comparamos os versículos em pares, não podemos confirmar que eles estão se referindo à mesma profecia? Então, quem é a fonte da água da vida? É Jerusalém, nossa mãe. Podemos confirmar esse fato pela Bíblia. Vamos continuar com o versículo 2. Capítulo 22, versículo 2. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. Isso não parece que foi diretamente copiado de outra cena da Bíblia? A visão que vimos no livro de Ezequiel, capítulo 47, também é mostrada através da revelação dada ao apóstolo João. Podemos entender que as duas passagens se referem à mesma revelação. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Versículo 3. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro,
Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então, já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Quem são eles mencionados aqui? Eles são aqueles que beberam de certa água filtrada? São os que beberam água alcalina? Não, eles são aqueles que beberam a água da vida. Aqueles que bebem da água da vida reinarão do céu pelos séculos dos séculos. Os filhos celestiais, que creem na Mãe Celestial, receberam a qualificação, a autoridade e a promessa de reinar no céu para sempre. Versículo 6. Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que, em breve, devem acontecer. Estas palavras são fiéis e verdadeiras. O próprio Deus disse, estas palavras são fiéis e verdadeiras, por isso devem ser registradas. Deus confirmou que tudo o que Ele faz certamente se cumpriria e que suas palavras são dignas de confiança e são verdadeiras. Eu espero sinceramente que todos permaneçam na verdade com uma firme fé. Vamos ser os filhos de Sião, que dão glória ao Pai e à Mãe Celestiais, ao ganhar muitos bons frutos. Com isso, gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.